Capítulo 11. Abandonando o ciúme. Os bens mais valiosos, inesgotáveis, que possuímos nos foram dados de graça. A fé, o amor cristão e a chama divina, que Deus nos brindou na criação do homem e com o acompanhamento de Jesus. E para quê? Para que, durante toda a nossa caminhada evolutiva, nos sentíssemos acompanhados por Ele e que descobríssemos o verdadeiro sentido da riqueza, do amor e da vida. O trabalho no bem mostra as nossas reais necessidades e a recompensa vem com a tranquilidade de nossa consciência e com a vontade de ajudar cada vez mais. Em nossa trajetória, nos deparamos com nosso egoísmo, nossa vaidade equivocada. Trabalhamos nossas imperfeições, mas também descobrimos nossas qualidades e bons sentimentos em nosso íntimo. Cada ser está em busca do novo homem em si, e em alguns casos isso nos afeta diretamente, seja pelas atitudes, seja pelo sucesso ou não, mas pelo estado em que nos encontramos. Esse estado interior vai sendo construído com o tempo, com o estudo e a vivência do Evangelho. Ainda temos, infelizmente, um grande apego às coisas materiais e isso cresce, e deixando brotar um sentimento perigoso, o ciúme. A nossa sensação de posse das coisas que temos e que são supérfluas nos traz uma visão equivocada e, em muitos casos, tira-nos do caminho. Nossas posses divinas, inesgotáveis, são multiplicadas com ações e atitudes no bem coletivo e em favor da humanidade, começando com nosso irmão mais próximo através da caridade. Quanto mais trabalhamos através dela, da caridade, menos chance de deixar o ciúme crescer. Este, muitas vezes, se desenvolve com a falta de amor e confiança própria, com o egoísmo e no incômodo com o crescimento dos companheiros. Luta constantemente, diariamente, frente a isso. Não te esqueças de que pertence à engrenagem celestial e de qual é o caminho a seguir. Compartilha ideias, sentimentos e sensações com teus amigos próximos ou não, com os irmãos no trabalho, na escola e na vida. Tem essa troca de palavras e experiência como ensinamentos na escola divina. Cada companheiro que conquista qualquer coisa é motivo de alegria e tenhas em mente que também serás um vencedor. Se herdamos do Pai os bens mais valiosos, o que fazermos com os bens materiais? Não podemos confundir nem misturá-los. O amor cristão está no íntimo de cada um. O seu desabrochar ou o seu desenvolvimento virá com a vontade e necessidade do homem em vencer suas imperfeições e trabalhar internamente seus problemas e, paralelamente, descobrir o valor e a importância do próximo, que é o nosso irmão. Com isso, percebemos o valor das relações. Os bens materiais são oportunidade de trabalharmos a humildade com a certeza de que nada levamos com o espírito, a não ser o resultado do nosso esforço aliado à disciplina, trabalhado em nossa reencarnação. Nosso orgulho não se apresenta sozinho. Traz outros componentes, como arrogância, vaidade equivocada, preguiça, cegueira e o ciúme. Este último nos impede e nos distancia da aproximação do outro.
Nas relações, não somos donos do outro. Somos seres caminhando juntos nesta ou em outra reencarnação. As disputas que tanto causam sofrimento e guerras, em grande parte, são desencadeadas pelo ciúme doentio que tanto fere os homens. Com o crescimento desta erva perigosa e daninha, nos sentimos sufocados e queremos sempre as coisas que o outro possui. Não damos valor ao que temos e o conflito, primeiramente interno, inicia-se com questionamentos ao Criador e vai crescendo, abrindo portas para sentimentos e mentes doentios. Mas em sua infinita misericórdia e bondade, que ainda não percebemos de todo, Deus toca-nos e chama-nos, através das orações, ao caminho de volta. Resgata-nos das profundezas e dos abismos que o ciúme doentio nos leva. Mostra-nos o que temos no fundo, na essência, e o despertar acontece. Vamos trabalhando nossa visão e moldando nosso coração e sentimento. Temos a oportunidade da descoberta e percepção de que valores e as conquistas de nossos irmãos nos alegram e mostram-nos, mais uma vez, que o entrelaçar nos pensamentos e atitudes entre homens são fundamentais e importantes na construção do mundo melhor. O amor verdadeiro, trabalhado intimamente e depois aplicado em nossas ações, transforma diretamente nossa visão. Ao vencermos nossos problemas, auxiliamos nossos companheiros que estão no caminho e também seremos auxiliados quando tivermos dificuldade para resolver nossos problemas. Isso é a riqueza divina presente nos homens, uns ajudando os outros e todos trabalhando em comunhão. Não permitas que o ciúme cresça dentro de ti. Trabalha com e para o próximo. A caminhada solidária é assim, com a humanidade caminhando de mãos dadas, com pensamentos, vestes e passos diferentes, mas todos, sem exceção, rumo à seara do bem. A caridade está aí, não precisa de nenhuma ação monumental. Necessita apenas do amor cristão no coração, que resultará em uma grande ação. Ora, e não deixes o ciúme nascer nem crescer. Vê o teu próximo como um companheiro, um irmão, e para os desafetos, ora ainda mais, para que os débitos sejam quitados e o perdão vença. Com isso, o amor... Espera que eu me perdi. Com isso, o amor e o respeito entre os homens, entre os povos, entre as nações e no mundo predominará. Esse é o objetivo. O trabalho e a vivência em harmonia, sem melindre, mágoa ou ciúme, com o amor universal presente em cada um, e Deus no controle com Jesus sendo o guia, e a luz iluminando os corações da humanidade. É legal, né? Que para mim isso aqui é uma descrição do mais simples e tal, que é dito como o primeiro e mais importante mandamento, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O tempo inteiro ele vem deixando claro aqui que não é para ninguém tentar fazer nada sozinho, mas trabalhar em conjunto. Todos juntos, por todos. Não tem essa história de, pô, eu preciso melhorar para poder fazer isso ou aquilo. Eu preciso olhar para mim primeiro para que eu tenha força para fazer isso ou aquilo. É trabalhar com todos, o tempo inteiro, para todos. É tão interessante. Um por todos e todos por um, né?
quando eu peguei o título ciúme, eu sempre coloquei o ciúme se bem como pessoal, né? Ciúme da namorada, do esposo, da esposa, né? E vem dos bens materiais. A gente é tão pequenininho. Quando fala que aqui é um hospital-escola, cada dia que passa eu vejo mais que é um hospital-escola de fato, né? E a gente é tão pequenininho que a gente tem ciúme da matéria, né? Assim, de coisas, desde coisas pequenas a coisas grandes, né? É ciúme do carro, vem uma pessoa e arranha seu carro, aí você dá aquele sentimento de revolta, né? Sentimento de uma camisa que passa num lugar, pega um prego e rasga, a gente fica com aquele sentimento de perda da camisa. Como somos pequenos ainda, né? Como a caminhada é longa. E tudo é passageiro. No início da reunião que a gente estava conversando com o Silvio falando, tudo é na medida certa, na hora certa, né? E tudo que a gente está vivendo é para o nosso bem. Tudo é oportunidade de aprendizado. E sempre vai ter aquele que a gente possa ajudar e aquele que está nos ajudando. Logo no início das primeiras reuniões que a Janine participou, ela leu um texto dela para a gente, eu posso até tentar recuperar aqui, que depois ela encaminhou no grupo. O Ismael é fácil para isso, o Ismael é Silvio. Sempre vai ter alguém para a gente dar a mão, e tem alguém sempre para a gente receber a mão, né? E como é importante isso, saber que a gente está caminhando juntos, e que cada irmão é um mestre. Ninguém aparece em nossas vidas por acaso. Cada irmão é um mestre. Bela leitura. Vou reler. Que bacana. Muito bom esse tema. E bom, tem até uma frase nesse assunto que a gente está colocando, sobre trabalhar com todos e por todos. Aqui quando fala que, bem aqui, ó, ao vencermos os nossos problemas, auxiliamos nossos irmãos que estão no caminho e também seremos auxiliados quando tivermos dificuldades para resolver os nossos problemas. Isso. Uns ajudando os outros e todos trabalhando em comunhão. Na verdade, estamos juntos, mesmo que a gente não tenha consciência, nós estamos na caminhada, toda a humanidade unida. Cada melhoria, cada ação no bem é junto com todos. Então, quando fala que ao vencermos nossos problemas, auxiliamos nossos companheiros que estão no caminho. Cada melhoria é uma melhoria para a humanidade toda. Porque é um vibrar a menos que vai somar menos frequências e egrégoras que não são boas. O pensamento no bem fortalece essa egrégora no bem, que por ressonância vai tocar em outros, que também vai se fortalecer. Nós estamos unidos por esses laços que são reais e que nos mantêm, né? Então, é essa questão da melhoria mesmo. E sobre o tema do ciúme aqui, eu também queria compartilhar a ideia que ele fala sobre a questão da posse. O ciúme, ele está ligado com a ideia de posse, a ideia de que você tem uma posse sobre o outro e quer controlar, né, quer controlar o caminho, o pensamento, e cada vez mais aumentar o amor, se aumenta a liberdade. E as pessoas que se unem simplesmente pelos laços de amor na verdade. É um processo mesmo, todo esse crescimento da liberdade e da união verdadeira e a plena confiança. Eu não vou te falar para aqui, depois não, vou citar logo um caso também que eu me lembrei sobre o ciúme, que foi o caso do André Luiz, no livro Nosso Lar. André Luiz, ele desencarnou, foi para o nosso lar,
E ele achava lá que a família estava ainda vivendo com ele sendo o centro da família, ou um participante. E ele queria visitar a família, os mentores, não, ainda não é o momento, você tem que se fortalecer. E ele quer visitar, mas ele não, ainda não é o momento. E ele começou a trabalhar, começou a compreender melhor o, como que funcionava o mundo maior, o processo da evolução. E aí, quando chegou o momento, ele voltou, ele viu que a esposa já estava casada, estava em segundas núpcias. E ele ficou revoltado na hora, né? O coração ali ficou muito repleto. Por quê? Porque a situação não estava de acordo com o que ele imaginava. Então, nisso, ele se revoltou, e aí, já com conhecimento espiritual, ele parou, fez uma oração ao mundo maior, e pediu ajuda a Narcisa, que era a enfermeira que, que estava trabalhando junto com ele, lá nas câmaras de retificação. E aí Narcisa vem e auxilia ele a não só se recuperar, como auxiliar o segundo marido da, da companheira dele, né, daquele que tinha sido a esposa dele. Então, ela ajuda e auxilia ele no processo da recuperação. Então, no desenvolver espiritual, é isso, o coração está aberto e vai auxiliando, vai cada vez mais compreendendo essas situações, e quando se escolhe estar juntos, é algo que é na total liberdade, né? Então era isso que eu queria compartilhar aí com vocês. É só rapidinho. Essa questão, né, que a gente normalmente leva, né, até o Romulo chamou a atenção disso, você colocou também, a gente costuma levar os ciúmes mais para o caráter pessoal, né, interpessoal. E ele coloca aqui uma outra visão, né, que é tudo que a gente se apega no sentido da posse gera ciúme, né? E tanto no texto ele fala, né, que a oração, né, a percepção desse sentimento e a oração para que você possa combatê-lo, né, entre aspas, né, é muito importante, né? E o próprio exemplo que você deu do André Luiz, né, a primeira reação, depois a percepção que ele tem que aquilo não era uma coisa adequada para o caminho que ele estava trilhando, ele pede ajuda. Eu acho que esse é o grande dificuldade da humanidade como um todo ainda, é perceber que está entrando nessa seara dos ciúmes por achar que tudo é nosso, né? O que a gente pega, o que a gente toca, o que está sobre a nossa proteção, muito entre aspas, em nosso lar. Nós temos não só o dever de cuidar, mas o direito de decidir os caminhos totais de tudo que nós tocamos, que nós possuímos, né? Que é a grande dificuldade. Porque até para você orar e pedir ajuda para combater esse sentimento, você tem que ter intimamente uma percepção que você está tendo uma coisa que é desagradável para você mesmo e que vai te atrapalhar na tua própria jornada. Então, acho que essa é a grande dificuldade ainda da humanidade como um todo. Perceber no seu íntimo que ela está cometendo, digamos assim, um desvio do caminho, se apegando, achando que o que ela pode tocar, do que ela pode vivenciar, faz parte, e ela tem dela, da vida dela, e que ela tem todos os direitos de gerir daquilo do jeito que ela pensa que tem que ser. Isso. Diga, Diva. É que, assim, no texto, eu achei assim que, para mim, né, misturou um pouquinho inveja com ciúme, né? Os dois sentimentos foram mesclados dentro do texto, que ele fala, né, do olhar o outro, do querer mais ou menos alguma coisa do outro, né? E aí quando o Rômulo falou do hospital escola, né, cada vez mais eu acho que a gente está vivendo isso, a gente
com certeza absoluta a gente está nesse hospital escola mesmo, porque são tão pouquinhas, essas nuances a gente vê a gente tendo, né, atitudes assim, coisas mínimas, e às vezes a gente aí está falando de posse até material, mas é a posse do saber, né? As pessoas que têm a vaidade do saber, né? Eu sei isso, eu aprendi, eu aquilo, a vaidade do saber, e depois aí vem uma doença e desmonta tudo, né? Tudo que você sabia, tudo que você perde, e aí você vê e fala assim, gente, o que a gente está, né? O que a gente tem que aprender aqui, né? Porque nem isso, nem o saber também, aliás, até o saber, né? O saber também se torna uma posse, e dependendo, né, de como a gente usa, e de repente vem e fala assim, não tô nada disso. E aí eu me lembrei do videozinho que colocaram no nosso grupo, da Lucilena Galvão falando, dando a interpretação dela sobre o mito da caverna, né? Quando ela fala que tudo é sombra, né? Tudo que a gente tem aqui é sombra. Nada é palpável. E que a gente pode perder a qualquer momento. Não, perder não, né? Porque não tem. É engraçado isso, né? Pois é, tudo é ilusão, né? Agora, você sabe uma coisa, gente? Eu estou fazendo, a partir dessas palavras de vocês, o que eu estou fazendo com aquilo que está me dando, que agora eu tenho isso, eu posso ter esse conhecimento, o que eu estou fazendo com esse conhecimento? Eu estou ajudando o outro? Porque o grande objetivo aqui é essa comum união com toda a humanidade. E o Ismael falou uma coisa interessante, querendo ou não, a gente está junto, até com aquele que eu não conheço, que está do outro lado do mundo. Nós somos todos juntos, nós somos todos na mesma nave. Então, aquilo que eu estou tendo posse hoje, como é que eu estou fazendo, por exemplo, eu estou com a minha namorada, como é que eu estou fazendo ela crescer? E recebendo, e ela está me fazendo crescer. Né? O outro, o meu filho, né? A gente põe muito como mestre do filho, nossos filhos são os nossos grandes mestres, né? Então, como é que eu estou caminhando? Qual cuidado? Eu estou tendo cuidado é importante, né? O cuidado com o outro, o cuidado, mas tudo tem equilíbrio. Até o cuidado com o outro. Se eu ficar cuidando demais do outro, o outro não cresce. Se eu cuido demais do meu filho, eu não deixo meu filho crescer. Se eu tenho muito cuidado com aquele objeto, significa que eu estou com tudo que é muito demais, né? Tudo com equilíbrio. Então, por exemplo, eu posso admirar o conhecimento de vocês aqui, por exemplo, admiro muito cada um de vocês, né? E fico doido para estar aqui para compartilhar esse conhecimento. Agora, o conhecimento de cada um é de cada um. E cada um tem um papel nessa coxa de retalho, né? Acho que a palavra é respeito, né? Porque se a gente respeita o outro, respeita tudo, até os objetos, tem que respeitar, né? Do outro, a liberdade do outro, a individualidade do outro, e a nossa própria, né? E a nossa própria. Eu acho que estou sentindo falta da Janaína aqui. Engraçado, e no texto que o Ismael chamou a atenção, que é exatamente, em resumo, seria o que a Janaína falou, né, Ismael? Isso mesmo. E eu acho que o Jair também quer falar eu gostaria de pegar um gancho que o Silvio falou, que ele falou uma palavra que eu acho mágica, percepção. Nós temos que perceber a nossa posição, tempo, espaço, tudo que se falou aí, tudo se resume nisso. Você perceber o próximo, tudo, você se conhecer. Então, pegando o gancho que você falou, Ismael, tem um livro, por exemplo, aquele Memórias de um Suicida. Tem um grupo deles que cometeram suicídio por vários motivos, né? E dentro desse grupo, tinha um que tinha se matado em função da dívida. Olha só.
Aí ele vai justamente fazer isso. Ele chegou na hora, bom, agora vocês vão visitar a sua família de vocês. Quando ele foi visitar a família dele, aconteceu justamente isso que aconteceu com André Luiz. Só que André Luiz percebeu, teve todo esse sentimento, e aí fez oração, voltou ao ponto dele de amor, né? Ele não, ele como esse personagem, como ele se matou em função da dívida, ele se sacrificou em função da dívida, mas na cabeça dele tinha se sacrificado em função da família. Então queria aquela família padrão dele, de comportamento dele. Chegando lá, viu que não era nada daquilo, ele se degringolou todo, ele entrou em revolta, aquela confusão toda. Então, conclusão, ele teve que se afastar do grupo e passar por toda uma nova série de reaprender, de percepção, de outras coisas mais. É só isso que eu queria falar. Outra vez vem o pensamento do amor, né? Amar. E a oração de São Francisco, a compreensão, né? A compreensão do nosso estado, por que a gente pensa assim, por que esse sentimento egoísta, né? Por que esse sentimento de revolta, às vezes, porque o outro consegue e eu não consigo, né? E ver que cada um tem seu tempo e tudo é ilusão, né? Tudo é ilusão. Agora, o amor não. O amor, ele engrandece, ele fortalece, ele acolhe, ele apoia, né? É o que eu sinto aqui, ó. É ter a consciência que somos perfeitos e temos tudo, né? Conseguiste. Amém. Para a nossa caminhada, né? Porque Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, cada um de acordo com a sua caminhada. E o que tem que aprender, né? Interessante você ter falado da oração de Francisco, que eu estava pensando nos primeiros cristãos, que o aspecto do ciúme, em toda a sua amplitude do que é o ciúme, está ligado com esse processo, o transcender o ciúme tem algumas virtudes. Uma delas é o desapego, né? Você desapegar. E claro que tem as outras também, que é o confiar, é o amar. E o desapego, eu me lembrei do Francisco, como que ele se libertou, ele se desapegou e, por amor, é como se ele entrou em um processo de comungação, ele comungou com todo o entorno, né? Então os passarinhos vinham em plena liberdade, e o trabalho que foi feito junto com Clara, tudo ali no desapego e no amor, tudo foi se entrosando. Vamos então, gente, nos preparar para a nossa irradiação.